Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial, programa aqui da CDL de Campo Bom. Eu sou o Dilson Machado, anfitrião desse espaço, que é um espaço destinado à vitrine do empreendedorismo. E nós sempre trazemos aqui empreendedores que nos trazem muitos insights, muitas informações e acrescentam muito para aquele empreendedor que precisa de mais informações, assim como a CDL tem feito sempre, trabalhando para o seu associado, trabalhando pelo município de Campo Bom. E esse programa ele tem o apoio da ViaCred Alto Vale, a empresa que precisa de apoio financeiro, precisa de apoio logístico para implantar os seus projetos, a ViaCred Alto Vale está aí e participa conosco. E tenho aqui a satisfação de receber um jovem empreendedor aqui na cidade de Campo Bom, João Paulo, que além de empreendedor, é um político aqui na cidade que trabalha muito isso que nós sempre falamos aqui, né, que é a questão de trabalhar por Campo Bom, não só pela profissão. Mas antes de mais nada, João Paulo, gostaria que tu se apresentasse para nós aí, para quem todo mundo já te conhece, né, mas sempre é bom a gente ouvir um pouquinho sobre você. Obrigado, Gilson. Bom dia a todo mundo. Todo mundo conhecer seria demais, né, a gente acreditar nisso, mas, o meu nome é João Paulo Berkenbrock, eu tenho 37 anos, sou casado, sou natural aqui de Campo Bom, sou formado, em odontologia há 14 anos, formação também, como tecnólogo em gestão pública. Estou tendo a oportunidade agora pelo terceiro mandato como vereador aqui, no nosso município de Campo Bom. Também tive já a oportunidade de ser presidente do legislativo, tive a oportunidade de ser secretário de saúde, num dos momentos mais complexos que foi a pandemia. Então a gente tem aí uma pequena trajetória na vida pública e com uma boa conexão, com os setores que aqui o CDL trata, né, tão bem. E já deixo registrado aqui o meu reconhecimento a esse trabalho, que é o setor empresarial, é o setor que faz a nossa economia, pulsar e que faz a roda daquilo que a gente acredita acontecer no dia a dia. Então, um prazer, uma alegria a gente poder estar aqui batendo esse papo nesse dia frio, mas que com certeza aqui dentro vai estar o calor vai motivar aí através das nossas ideias. Debaixo das mesmas estão com a síndrome das pernas inquietas, É, né, tá tá frio, tendo, o cafezinho tá esquentando, mas hoje tá um dia bom pra gente conversar. verdade. Bom, é lógico que quando a gente traz alguém para a gente bater um papo assim, a gente sempre quer saber das experiências, né, daquela pessoa ou daquela empresa que a gente está questionando. E, o fato de a gente estar aqui contigo é justamente por 2 questões, pela questão gestão pública também, que é importante, mas eu gostaria de começar perguntando para ti, por exemplo, o que que te motivou, assim, o que que te levou a atuar ou empreender no ramo da odontologia, né, que tu trabalha aqui em Campo Bom, acredito que já há um bom tempo, né. Se puder discorrer um pouquinho para nós sobre Claro. isso. Eu me formei então em 2012, né, fui fazer a faculdade ainda no período que eu entrei em 2007, ainda não tinham tantas, Uhum. universidades aqui na nossa região, como hoje a gente tem a Universidade Fevale, né, então eu fui fazer minha faculdade em Santa Cruz do Sul, morei lá então por 5 anos, né, e a partir disso retornei para Campo Bom em 2012 e abri meu consultório aqui pertinho na Presidente Vargas e é onde eu estou até hoje. E a minha formação ela se dá muito por influências, né, influência eu não tinha meu pai e minha mãe não são dentistas, eu não tenho nenhum, familiar tão próximo, tenho um primo que quando eu estava entrando, fazendo vestibular, estava se formando em odonto, e aí muito pela influência de ir em dentista, tratamento de muitos anos, ortodôntico, aquela coisa, gostar da rotina, e eu sempre tive, assim, um pouco mais do contato com pessoas, né. Meu pai sempre foi uma pessoa que participou muito da comunidade, então eu acabava Uhum. participando indiretamente, e com isso a gente sempre teve boas relações, né, desde a escola e tudo mais, então eu queria também uma formação que eu pudesse, estar nessa linha de atender pessoas, de estar tendo relações, né, e a odonto sempre foi uma das profissões que me chamavam a atenção, né, embora, exija grandes partes em habilidades manuais e nunca foi o meu forte, né, mas isso a gente treina, a gente Hum. evolui, né, e parte para isso. Então tenho o meu consultório, é um pequeno consultório hoje, né, mas acho que inclusive hoje da questão, de negócio, é o que tem maior chance de sucesso, né, hoje a gente Uhum. vê grandes problemas em estruturas muito grandes, né, em estruturas muito, onerosas, né, então a gente consegue ali com um ou 2 funcionários manter uma boa estrutura de Hum. atendimentos,
e a gente vem atendendo e graças a Deus, né, e é graças a àqueles que acreditam na gente, tendo uma boa cartela de clientes que acabam fazendo o nosso negócio acontecer. E a gente indiretamente faz vários negócios acontecerem, né, porque a odonto tem muito isso, né. A gente é um prestador de serviço, mas que a gente indiretamente e diretamente a gente está comprando daqueles que Uhum. vendem o material, né, precisa uma série de materiais, desde a luva, dos descartáveis, luva, máscara, gorro, mas tu vai a todos os materiais que são, né, caros hoje, principalmente que a gente trabalha com muito material importado, então tem muita coisa que tu também compra, né, do comércio local, que a gente tem pessoas aqui que vendem, e tu tem os laboratórios de prótese, né, que são, quem faz a tua prótese. O dentista, ele faz o atendimento, ele prepara muito bem a base, mas geralmente tem fora. Então aqui em Campo Bom a gente também tem laboratórios, a gente então o dentista e aqui eu ou qualquer outro colega, principalmente que trabalha com prótese, tu faz o giro, né, de uma série, de um ecossistema de fato, assim, né. Então, é uma estrutura que te dá uma certa experiência, incluindo essa questão administrativa, vem controlar tudo, né. Eu dou sempre um exemplo que ali no consultório, a gente tem uma balancinha de precisão que a quantidade de material, ela é porcionada para Uhum. saber quanto que custa, né, qual que é o custo real, quanto é o custo de atendimento, qual que é o custo da hora Hum. para a cadeira estando ali. Se eu não estou ali, quanto custa? Então tudo isso a gente faz para a gente manter, mesmo um negócio pequeno sendo lucrativo, mas especialmente sendo longevo, né, que a gente Sim. ter aí um negócio de 14, 15 anos, embora seja um profissional liberal, mas tu ter o teu próprio negócio não é algo tão simples. Uhum. Tanto que a grande maioria de profissionais ainda trabalham em clínicas, particulares ou até mesmo no serviço público, né. É, eu ia até comentar contigo, existe, em todas as atividades existem vários tipos de desenvolvimento, Uhum. né, por exemplo, no ramo da odontologia, existem essas clínicas de franquias, Uhum. por exemplo, né. Aqui em Camboim, inclusive, Várias. várias, né. A gente falava outro dia sobre concorrência, né, se tu vai falar de concorrência, tu vai dizer: "Ah, aqui em Camboim não dá para abrir mais um consultório". Mas não é isso, porque quando tu tem uma concentração grande, sempre tem espaço para todos, para aqueles que trabalham bem, né. E de ti eu sempre ouvi boas referências também, nunca ouvi nada que dissesse ao contrário. Como é que o teu trabalho hoje desenvolvido dentro da tua clínica lá, dentro do teu consultório, quer dizer, tu tem um trabalho mais específico, individualizado, como tu faz, o João Paulo Uhum. é atendimento, você já me referiu aqui que tem ali alguns auxiliares ali, Uhum. colaboradores. Hã, como é que é a tua visão a respeito desses empreendedores que abrem essas clínicas hã com um trabalho mais em série, vamos dizer assim, às vezes ele sai um pouco do personalizado, Uhum. vamos dizer assim, trabalho de forma mais ampla, assim. O atendimento, ao teu ver, assim, a gente perde um pouco, como é que é isso? Até porque quem é o usuário, quase todos nós somos, né, da odontologia, hã, a gente sempre tem aquela preocupação. Eu que sou do ramo do direito, eu recebo muito cliente que reclama Sem dúvida. de atendimentos mal prestados. Isso dá para controlar no grande empreendimento e no pequeno é a mesma coisa? Como é que é esse peixinho? Assim, eu acho que sim, Gilson, sabe. Eu acho que o grande segredo da odontologia, como é o direito e como é Uhum, as profissões, os profissionais liberais, eles precisam criar vínculo, né, com o seu cliente, com o seu paciente. Eu acho que o vínculo é o que mantém uma boa relação. Obviamente que tu pode ter isso tanto numa clínica de maior escala, como num consultório menor. E eu opto por manter o meu perfil de trabalho, porque eu acredito que eu consigo personalizar um pouco mais. Como eu também me divido hoje em outras funções, a função pública e outras funções, eu tenho menos tempo, né, eu não tenho todos os dias que eu precisaria ter para estar no consultório, então eu tento otimizar. Mas no tempo que eu tô, eu quero o paciente Gilson sentar na minha cadeira, e eu não quero que eu já tenha alguém na minha espera na recepção e que eu tenho que te atender correndo. uhum. Eu quero ter tempo para saber como é que tá a tua família, qual que é a tua necessidade principal, por que que tu tá me procurando, o que que eu posso te auxiliar, de que forma a gente vai fazer, tentar explicar para o paciente. A gente vem de uma escola, e eu acho que de formação, acho que a medicina, a odonto,
que era um linguajar difícil, que tu trabalhava com nomes técnicos e que o paciente fica te olhando: "Tá, beleza, eu confio em ti, não entendi nada que tu me disse, mas eu confio em ti, vamos lá". Mas isso tu sabe muito bem que hoje a comunicação ou a falta dela também é um dos grandes problemas da parte da judicialização dessas Né, profissões, até né. para entender exatamente o que ele precisa, né. Porque o paciente com isso é impossível, Hum, tu ir no dentista e tu não tá com um pouco de medo, um pouco de insegurança, porque isso é da natureza, a gente infelizmente passou por gerações que foram criadas que o dentista era um castigo. "Olha, se tu não te comportar, eu vou te levar no dentista. Se tu fizer isso, eu vou levar no uhum, dentista pra tomar um uhum. pique, pra dar uma anestesia". E isso Medo da broca. e aquele motorzinho então a gente sabe que tudo é, meio aterrorizante em determinado momento. Quem pode mudar isso? É o profissional que está ali. Uhum. Então a gente tem que ter esse entendimento que independente se tu Mais humanizado, né. é humanizado, é tu compreender as necessidades do paciente. Então, tu pode fazer isso com uma cadeira, tu pode fazer isso com várias cadeiras. Uhum, O que eu acho que não pode ser feito e que a gente vê e que por isso que eu não acredito tanto, por exemplo, hoje em franquias. uhum, Como tu tem a necessidade de bater uma meta, tu tem que ali pagar o royalty, pagar a parte de marketing, pagar a uhum, parte contábil, tu tem um custo muito alto de largada no uhum. mês. E que de certa forma, em alguns momentos, tu vai estar com o paciente e tu vai ir por causa da questão financeira. Tu vai fechar um tratamento que eventualmente não era a primeira necessidade do paciente. Tu pode propor ou optar por um caminho que eventualmente não seria o caminho mais correto, mas que financeiramente vai te atender, vai resolver momentaneamente a necessidade do paciente, mas que talvez teria uma outra forma. Mas como tu tem um fechamento de Necessidade. mês, então isso eu acho que por esse lado é um pouco mais complexo. E também, muitas vezes as grandes clínicas, os valores para o paciente são os mesmos do que num consultório particular, o repasse para os dentistas são menores, e também o material não acaba Não não sendo o mesmo. Então, assim, a gente tem às vezes problemas técnicos, a gente tem problemas de falta de vínculo, porque às vezes troca, eu às vezes eu tô com o Dilson, outro dia eu tô com o Pedro, outro dia eu tô com o Guto, outro dia, saca? Então eu nunca sei quem é que é o profissional que vai me atender. Esse eu vejo um problema, uhum, além do custo. Então eu ainda acredito muito nessa personalização de atendimento, como eu sei que tu faz lá na tua no teu escritório, uhum, e a tua equipe também faz. hum, Tu tem os teus estagiários, tu tem a tua recepcionista, tu tem os teus outros colegas uhum. advogados, eu acredito dessa forma. Então eu tenho outros profissionais que atendem no meu consultório, que a gente tem a nossa negociação privada, mas eu sempre digo: "Eu quero que vocês atendam aqui como eu Uhum, estivesse atendendo". exato. Porque tá ali o meu nome, tá na minha placa, tá no meu Uhum, consultório, tá na minha cadeira. Então eu acho que isso é fundamental. Então se eu tenho uma clínica maior, tenho mais cadeiras, tenho mais profissionais, uhum. eu acho que eu posso manter, caso todos tenham o mesmo entendimento, tenham o mesmo a percepção de que o vínculo é importante, que quem está ali, aquela pessoa que está sentada na tua frente, aquele é o momento mais importante para ela. Então tu não tem que estar pensando em quem está na recepção, tu não pode estar pensando na tua conta no final do mês. Pode estar pensando no volume de É, atendimento não lá. pode, e tu tem que tentar abstrair, e nem que seja necessário tu ser um personagem naquele dia, porque a gente tem dias que a gente não tá bem. Claro. A gente tem problema em casa, tem problema com a esposa, tem problema com a família, tá meio ruim, tá doente, Uhum, tá frio, tá quente. exato. Quando tu tá na frente do cara ali, do paciente, tá sentado na tua cadeira, isso Uhum. tudo tem que sair, porque É, aquele momento, para quem tá ali, é o momento mais importante da vida dele. exato. Então é nesse momento que tu tem que criar o vínculo, tu tem que criar, passar essa responsabilidade, a tua autoridade como profissional, que aí eu acredito que isso, se tu consegue fazer um Ctrl C, Ctrl V desse modelo, aí sim eu acho que É, tu pode funciona. escalonar. Eu acho que É faz isso gestão daí, acontecer, né. é gestão. Assim que tu vai fazer a gestão do consultório, unipessoal, vamos dizer assim, ou que vai ter mais profissionais também, é uma questão de manter o padrão, Isso. né. E, tu sabe que todo empreendedor, ele aprende muito com as experiências de outros, né. Então quando a gente, conversa, bate um papo aqui com o empreendedor, a gente sempre quer aprender algumas coisas com aquilo que foi as dores daquele que já está num outro patamar. E nós sabemos que quando se inicia um negócio tem dificuldades e tal. Como é que foi para ti, assim, tu teve obstáculos grandes, pequenos, como é que foi para tu? "Opa, agora eu deslanchei", como é que aconteceu isso pra ti? Eu tive assim, começando que eu fui um privilegiado, porque meu pai pôde pagar minha faculdade, né, e minimamente do início da minha carreira profissional me auxiliar,
nos meses que não entra nada, Isso. tá. Eu logo me formei, fui trabalhar no consultório de um primo, um período de 6 meses para poder juntar um pouquinho de recurso e pegar um pouco de mão, que a gente diz, né. Uhum. Porque a faculdade, ela hoje menos ainda, na minha época ainda se tinha um volume de atendimento um pouquinho maior, mas tinha alguns semestres que eu atendia 2 pacientes, né. Então, assim, tu começa muito devagar, Sim. né. Então a habilidade manual, o traquejo com o paciente, a forma, tudo isso tu vai aprendendo, Tem né. que ter prática. Tem que ter prática. E o dia a dia é o que te ensina, é botar a bunda no mocho, que a gente diz, é bunda no mocho e tocar, não tem o que fazer. A odontologia é assim. Então, eu comecei o meu consultório, devagarinho, cara, tu acaba ficando ali, às vezes, dias dentro que entra uma, 2 viva a alma, e que tu dá a vida para atender aquelas Claro. 2 porque tu sabe que é aqueles que vão te trazer 2, vão trazer 4, vão trazer 6 e assim vai indo. Eu tive ainda, em paralelo, uma oportunidade de por 3 anos trabalhar no poder público, que eu fiz, em uma unidade de saúde do bairro Operária, um trabalho muito interessante. Tinha profissionais que não conseguiam criar vínculo ali, e era um bairro que precisava bastante atenção. Nós fizemos um trabalho muito forte ali, depois, fomos coordenar a parte de saúde bucal, ainda de toda a rede, né. Campo Bom tem uma rede muito grande de odontologia no serviço público. E isso também vai nos dando, assim, um pouquinho de maturidade, de conhecimento da parte de gestão, de custos, mas também de atendimento. Então a prática é fundamental para Uhum. tudo. E aí a partir disso, começou a melhorar, então o meu consultório também vai tendo mais paciente a partir do momento que tu vai o boca a boca ainda para o profissional liberal é um marketing, né. A gente tem rede social, a gente tem tudo que precisa hoje em dia, mas não adianta. Não, o principal é o boca a Quando boca. tu chega no domingo e o cara: Na minha área é a mesma coisa. "Ó, dente tá bonito, ó, Uhum. o João Paulo fez lá, vai lá", cara, então isso é uma coisa que não tem, é o melhor marketing, segue sendo, Uhum. porque é vínculo, cria, né, isso. Então não foi fácil no início, porque tu fica frustrado, tu tá empolgado, tu sai Sim. da faculdade: Todo "Deus, gás. agora eu vou deslanchar", e aí tu bate no primeiro momento do consultório, não entra ninguém, tu começa, pô, tem que começar a ler os livros da faculdade de novo, tu começa a voltar e torcer, tu tá quase na rua pegando pela mão: "Ó, não Eu quer quero uma olhadinha aqui?". Então isso é um pouco frustrante, sim. mas também ensina a gente a valorizar a partir do momento que entra o primeiro, né, até tu ter o primeiro, até tu ter um dia, cheio, até tu ter uma semana Sim. cheia, até tu poder dizer que: "Olha, não tem essa semana, tem só semana que vem". Então, assim, até tu ter uma agenda, que é preenchida por vários pacientes, leva tempo. Tem frustração, tem muita E aí situação. foi importante talvez a base que tu tinha familiar Com pra certeza. ter. Pô, isso é um privilégio, né, eu sempre digo assim, a gente ter a base, né, de casa, tanto na questão não só, financeira de poder Uhum. pagar uma faculdade, que não era barato e hoje também não é, né, Sim. mas também o exemplo de trabalhar, o exemplo que tu tem que te dedicar, né, que tu tem que levar a sério se é um ou se é 10, o horário de trabalho é aquele, tu tem que chegar ali e fazer o que tem que ser feito, né. O dia que tu tá pior, tu tem que estar lá e ser o melhor para aquele Exato. O paciente, então paciente não quer saber do é. problema. Então isso eu tenho, assim, essa base familiar muito boa, né, eu Sim. aprendi muito isso, meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito, se dedicou muito, então não adianta, tu acaba pegando por exemplo, né, Hum. de casa e eu acho que isso é algo que me trouxe e me traz até hoje. Hoje eu acho que eu consigo ainda fazer mais, acho que trabalho e me dedico às coisas da comunidade, também por causa disso. Isso, esse é um ponto importante que tu, comentou agora e ressaltou, porque às vezes as pessoas ontem eu comentei também aqui a respeito, do que no jantar que nós tivemos com o prefeito lá, de que a gente tem que dar um pouco para a comunidade também, não se faz um município, não se faz um trabalho, dentro do município, apenas a prefeitura, apenas a entidade, apenas o empreendedor, é um conjunto, é unidos, né, que se consegue. Então a gente tem que dedicar um pouco do tempo da gente também para a vida pública ou para a entidade, enfim. E é o teu caso, por exemplo, né, tu concilia o teu trabalho entre a vida pública, né, tu é vereador em Campo Bom, já trabalhou na área pública também, como, na tua profissão inclusive, né. E como é que é para ti essa conciliação, assim? Porque, hã, tu pensa, por exemplo, o município, tu tem os teus projetos,
pessoais e projetos que tu pensa como é que tem que ser o município, tu tem que desenvolver a tua profissão e desenvolver a parte de gestão pública, política, enfim. Como é que é para ti isso? Tu direciona metade da semana para isso, Uhum. metade do dia? Como é que funciona isso contigo? Quando começa, né, isso na minha cabeça é uma bagunça, né, porque tu vai mais pela questão motivacional, né, eu quero fazer isso, então tu tá fazendo tudo, né, tô no clube de serviço, tô sendo voluntário em uma coisa, tô no partido, Ah, tô também é, participa do do lado. Lions, fui É. presidente também já do Uhum. Lions, então a gente acaba tendo, assim, vinculações, né, tem que se organizar, né. Tem que em algum momento tu dar um pouco mais de atenção para uma coisa ou outra, porque senão tu acaba não fazendo bem nada, né, então Uhum. a gente tem que se organizar. Então hoje eu tenho na minha semana, assim, dias específicos para o mandato, né, como terceiro mandato de vereador, também é um pouquinho mais cobrado, Tu recebe pessoas no gabinete? sem dúvida. Sim. Então assim, a gente tem um trabalho, eu não consigo também ser só dia ali na segunda-feira, né, eu acho que a gente tem que ter a gente ficou ontem até 23h30 em reunião, né, então é um exemplo que a semana já começou assim e hoje vou provavelmente também igual, na quarta-feira a gente também tem eventos, na quinta-feira também, então todo dia é um dia que começa às 6 da manhã. E não pode esquecer que tem a família. É isso. Então assim, 6 da manhã começa, vai acabar geralmente meia-noite, isso é algo do dia a dia. Em alguns momentos, alguns turnos eu separo para o consultório, outros turnos eu separo para o mandato, para as atividades que são, entre aspas, obrigatórias, que são as sessões, né. Mas eu também sou líder de governo, então eu tenho que estar muito articulado com os secretários, com o prefeito, Uhum. com Tem a que estar em base sintonia com o governo. com a base e também com a oposição, a gente tem que sempre valorizar, né, eu sempre digo, existe base, existe oposição, mas a população que ela entende que são 11 pessoas que foram escolhidas para representar os 65.000 camponenses. Então lá dentro, a gente tem que articular e fazer a coisa acontecer. Então, eu entendo muito esse papel. Então, eu tenho a minha atividade voluntária no Lions, eu tenho a minha atividade profissional, né, e que eu sempre digo, eu sou dentista, né, é a Uhum. minha formação aqui, e eu tenho o mandato que eu pretendo até o final me dedicar ao máximo naquilo que eu puder, porque eu acredito que a Câmara, a política, ela pode sim ser uma ferramenta de melhorias na vida das pessoas, né. E eu acho que isso no dia a dia a gente começa a conectar. O mesmo carinho, a mesma dedicação que eu tenho para o paciente que está na minha cadeira, é para a pessoa que eu encontro na rua, Uhum. é para a pessoa que me procura, né, é para a pessoa que eventualmente eu estou fazendo uma doação, um tempo de voluntariado. Então quando a gente consegue organizar isso tudo, as coisas acontecem. E eu acho que a gente exerce aquilo que eu entendo como o principal da nossa vida, que é ter um papel cidadão, né. Uhum. A cidadania não é apenas um momento de uma catástrofe, a gente ajudar ou alguma coisa assim, é de fato 24 horas por dia, o né. tempo todo, sabe. A gente precisa compreender que nós não vamos fazer nada sozinho. E eu posso ser o cara mais bem-sucedido financeiramente, se eu não der uma olhadinha para o meu vizinho, se eu não Uhum. saber como é que tá a minha rua, se eu não saber como é que tá as pessoas que trabalham comigo, que são meus colaboradores, se eu não ter esse interesse, em um determinado momento eu vou ser um refém da minha Uhum. situação financeira. Eu acredito até que perde um pouco o sentido de tu participar da atividade pública, se tu não realmente querer os resultados, né, porque não tu entra na atividade pública, a gente não pode ser hipócrita e saber que todo mundo tem que ter uma recompensa pelo aquilo que faz, Claro. né. Agora, atividade voluntária, por exemplo, tu quer o bem-estar das pessoas, o clube de serviço ele vai prestar um serviço para a comunidade, enfim, fazer todos aqueles movimentos, assim como aqui a CDL faz um trabalho, é uma entidade também sem fins lucrativos, mas ela existe para fomentar negócios, né. Então assim, perde um pouco o sentido se tu: "Ah, eu estou vereador, eu sou vereador, mas eu estou ali só por causa do ca da função em si". Não, tu tá pensando na amplitude que o município precisa, o que que o município qual é os anseios que a população quer para tu ser o porta-voz de verdade. O bate-papo está muito bom, João Paulo, e a gente tem sempre um tempo reduzido, mas gostaria de deixar a palavra tuas considerações finais. Obrigado, Dilson, então, obrigado também estendido a todos os associados aqui do CDL, registrar a minha admiração e o meu reconhecimento a todos que empreendem, né, eu sempre digo
quem coloca o seu CPF, seu nome, seu patrimônio em risco para gerar emprego e renda, para as nossas famílias, para a nossa cidade, merece esse reconhecimento público. O meu compromisso vai continuar sendo com Campo Bom, sendo na odontologia, onde a gente já tem um tempo, seja na política, onde nós já podemos entregar algumas coisas, a lei da liberdade econômica, a agricultura familiar. Eu sempre digo que empreender transforma e que o poder público não atrapalhando, ele está ajudando muito. E se ele puder ser uma mola propulsora, eu acredito que isso faz a gente render ainda mais. Que a gente possa, como sociedade, como cidadãos, cada vez mais aceitar as divergências, respeitar o próximo, porque eu não tenho dúvida que Campo Bom, a sociedade de Campo Bom e o Brasil unidos, tentando chegar a equilíbrios, nós somos imbatíveis e imparáveis. E eu acredito muito num mundo que se conecta, num mundo que, conversa, que respeita, que dialoga, e é isso que eu acredito e é isso que eu vou continuar trabalhando até o final com convicção. Então, Muito agradeço aí ao espaço e que muito sucesso para o CDL. muito obrigado, João Paulo. E isso aí, a CDL é isso, ela traz o empreendedor aqui para a sede da CDL, para fazer um bate-papo, para trazer conhecimento. E hoje nós temos um conhecimento duplo, vamos dizer assim, a profissão que o João Paulo exerce, da odontologia, e também a questão da gestão pública, da parte política, que é pensar Campo Bom num sentido maior, que é isso que nós precisamos para fomentar a nossa economia aqui em Campo Bom. Muito obrigado.